O VAR definiu os rumos da corrida à Prefeitura de São Paulo, aos 49 do segundo tempo. É disso que falaremos hoje. Vamos analisar os resultados, vamos tentar entender por que o candidato Pablo Marçal fez o que fez na sexta-feira. Isso o tirou do segundo turno. E vamos falar do que eu penso da disputa Nunes-Boulos. Ah, agora vai ser mais tranquilo, Jorge. Vai ser uma disputa de alto nível agora. Vocês se enganam facilmente, hein? E vamos falar aqui desse equilíbrio de forças em São Paulo, até olhando um pouco para legislativo, para eleição à Câmara de Vereadores, direita, esquerda, quem se saiu melhor aqui. Vou fazer uma análise no vídeo de hoje. Like, se inscreva, ative o sininho rumo a 240 mil inscritos no canal. Vamos falar desse assunto hoje. Nos próximos dias a gente volta só para o futebol, né? Até as coisas esquentarem de novo para o segundo turno. Mas vamos lá. Eu tenho ouvido algumas teses, tá? As pessoas estão numa dificuldade, assim, estão numa luta para entender o movimento que o candidato Pablo Marçal fez ao cometer o crime que cometeu sexta-feira. Tá claro, tá claro. A Polícia Civil do Estado de São Paulo já confirmou que o laudo era fraudulento. Então, é um crime a divulgação de um laudo como aquele. Então, eu vejo as pessoas tentando entender, assim, pegar o racional da coisa. Caramba, por quê? Foi um absurdo. Isso o tirou do segundo turno. Muitas pessoas ali, as pesquisas na sexta-feira captavam um movimento de subida. O cenário era muito favorável a Pablo Marçal e muito desfavorável a Ricardo Nunes. Aliás, os institutos de pesquisa que já receberam críticas merecidas quando erraram nas últimas eleições, no caso da eleição de São Paulo, mostraram essa disputa acirrada o tempo todo. E havia um movimento de subida na sexta-feira, na semana final da eleição. E aí o candidato Pablo Marçal jogou tudo fora com a divulgação daquele laudo. Caramba, por que ele fez isso? Tem uma corrente que diz o seguinte: ele fez pela vaidade. Eu tô mais para acreditar nisso, tá? Ele passou a campanha prometendo mostrar algo bombástico e revelador no último debate, não mostrou. Ainda viu o candidato Guilherme Boulos apresentar um laudo de um laboratório, para quem não é de São Paulo, para quem não conhece, de um laboratório renomadíssimo, líder do seu segmento, Laboratório Fleury, ou um dos líderes do seu segmento, mostrando que nos últimos 6 meses, não era um exame da vida toda, mas nos últimos 6 meses ele não havia consumido drogas e tal. Então eu acho que o Pablo Marçal, o candidato Pablo Marçal, o então candidato, né, agora já fora da disputa, ele entendeu que não poderia sair por baixo dessa história, vaidoso e talvez mal aconselhado por alguém, porque agora está sobrando para advogado. Não, foi o advogado que aconselhou a mostrar o laudo, enfim. Ele agora está dizendo, não, eu não fiz nada, só mandaram o laudo para mim e eu divulguei. Acho que na tentativa de criar ali e também apostando numa certa impunidade, beleza, isso aí. Depois eu digo que alguém me mandou, que eu não tenho nada a ver com isso, pago a multa e tá tudo bem. Eu acho que esse conjunto de elementos fez o então candidato Pablo Marçal se achar grandão para fazer o que fez. Acho que é um cálculo errado. Mas algumas pessoas entendem enxergam o nível de sofisticação e planejamento nisso aí, que nem sempre está presente em tudo, tá? Nem sempre as pessoas são tão meticulosas assim, preveem com tanta clareza assim o cenário, mas alguns acham que ele cavou, alguém me falou essa expressão no fim de semana, eu esqueci quem foi. Ele cavou essa falta aí de propósito, para não assumir a prefeitura, porque o interesse dele não seria esse. Tá, mas qual seria o interesse dele? Vender cursos, sair mais famoso ainda da eleição, né? Captar leads e vender cursos. Ou o interesse dele é 2026, evita assumir a prefeitura agora, porque você assume um cargo no executivo, ainda mais da principal cidade da América Latina, com orçamento de bilhões, você vira vidraça, então é melhor não assumir agora, colhe só os louros da exposição, se mantém no imaginário do eleitorado, cria um recall, cria um público e ataca 2026 na eleição presidencial, que talvez seja o foco real do Pablo Marçal. Não sei se é isso, não sei se o nível de planejamento é tão profundo assim, mas pode ser. O fato é, isso tirou Pablo Marçal do segundo turno. Isso foi decisivo, isso foi um passo em falso. Isso para quem quer ganhar a eleição, e eu parto do princípio que todo mundo que entra numa disputa entra para ganhar a eleição, exceto alguns casos, né? Enfim, de gente aí que não teve nem 2% dos votos e que deixou muito claro para quem que entrou na eleição. E não estou falando da Marina Helena, eu acho que todo mundo entra para ganhar a eleição. E, partindo desse princípio, Marçal perdeu a eleição nesse movimento.
Agora, uma coisa a gente precisa dizer. Tendo cometido abusos, absurdos, exageros, falamos muito disso aqui durante a campanha em diferentes vídeos, culminando na prática possivelmente criminosa, sejamos prudentes, né? Vamos aguardar as investigações, vamos aguardar eventuais condenações ou absolvições. Um fato não pode ser negado aqui. Pablo Marçal foi o elemento central da eleição de São Paulo e repercutiu no Brasil inteiro. Pablo Marçal trouxe para si todos os holofotes da disputa. Tudo girou ao redor de Pablo Marçal na corrida à Prefeitura de São Paulo. E mais, Pablo Marçal, além de usar as redes sociais, trazer os holofotes da mídia para si, né, jogar ali com o marketing que ninguém conseguiu fazer como ele, Pablo Marçal capturou um voto de protesto, de revolta antissistema que está aí. 1.700.000 votos foram para Pablo Marçal. Isso quer dizer algo. Existe um eleitor cansado dos políticos tradicionais, da maneira tradicional de se fazer alianças, um eleitor que não se deixa mais influenciar por horário eleitoral, porque vale lembrar, Pablo Marçal não tinha tempo de rádio e televisão. Não tinha coligação, não tinha um arco de apoio, um arco partidário ao redor da sua candidatura, ou uma figura de alcance nacional, como o presidente Lula, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pablo Marçal não tinha. Mas ele tinha um discurso que 1.700.000 pessoas queriam ouvir. E foram lá e votaram nele a despeito de tudo que aconteceu nessa campanha caótica. É a lição que fica para 2026. Esse eleitorado, isso não é um fenômeno paulista, exclusivo, paulistano. Isso é um fenômeno nacional. Esse eleitorado, a eleição de São Paulo reflete muitas demandas nacionais. Esse eleitorado está aí para ser conquistado para 2026. Por quem eu não sei. E de que forma eu também não sei. Mas Pablo Marçal enxergou isso. É necessário. Isso é análise. Isso não é elogio, declaração de voto. Basta ver meu último vídeo aqui sobre Pablo Marçal. Mas isso é análise. É enxergar o jogo político. Pablo Marçal jogou esse jogo. E jogou o jogo do show do sensacionalismo. E, infelizmente, boa parte do nosso eleitorado está disposta a isso, quer isso. Espera isso da política, esse tipo de entretenimento. Boa parte do nosso eleitorado, quando vê um debate com propostas, acha o debate chato, enfadonho, entediante, vai dormir na metade. As pessoas querem o show, a cadeirada, a carteira de trabalho, o dedo na cara, o corte, o xingamento, o comedor de açúcar, batendo a mulher, assediou fulano, assediou fulana. Precisamos admitir isso. Isso vai mudar até 2026, Jorge. Isso é fácil. A gente bota as propagandas na TV, faz umas campanhas na rede social. Não, isso é muito mais profundo. Isso é uma questão educacional, isso é uma questão cultural. Isso aí você muda ao longo de décadas. E tem que começar agora para colher lá na frente, não é para colher em 2026. Em 2026, a demanda ainda será essa. A maneira como se enxerga a política ainda vai ser desse jeito. E os agentes políticos também contribuem muito para isso. Quando acirram a polarização, quando esgaçam esse tecido, e a coisa chega no ponto que chegou. Então, na cabeça de muita gente, a política só tem graça quando os candidatos são inimigos. Quando você vai sai da sua casa para votar, chega lá na sua sessão eleitoral, na sua zona eleitoral, e você vai para aniquilar o outro lado. Você não vai com aquela satisfação, pô, eu vou votar naquela pessoa que eu acredito que é a melhor mesmo. Eu ontem saí de casa com essa alegria de falar, pô, caramba, eu tô votando em quem eu realmente quero, acho melhor. Ah, não vai ganhar, vai ficar lá atrás, vai ter 1% dos votos, tá bom. Talvez não entre pro legislativo, tá bom. Mas, pô, tô votando com essa satisfação. Legal. Alguém que, caramba, tem valores mais próximos, né? Mas as pessoas vão nessa de, hoje eu vou acabar com a esquerda. Hoje eu vou arrasar com a direita. É isso que virou, e aí o político percebe. Ele estimulou isso. Ele estimulou essa divisão. Políticos dos dois espectros fizeram isso ao longo dos anos. Obtiveram resposta no eleitorado e falaram, opa, é aqui, ó, essa é a onda que nós vamos surfar. E vão embora. E por isso, vimos a campanha que vimos aqui em São Paulo. Bom, Ricardo Nunes sai de um panorama muito difícil, para terminar em primeiro, para contar com o apoio decisivo do governador Tarcísio de Freitas, que eu acho que é o grande nome desse primeiro turno da eleição, um governador que se engajou na campanha. O governador Tarcísio fez um movimento de entender
que a ascensão de Pablo Marçal era perigosa para o domínio do campo da direita, que a ala bolsonarista, né, a ala do Tarcísio, pretendem exercer para 2026. Então, entendendo ser uma ameaça, ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, que teve uma postura meio ambígua, né? Vou, não vou, o Tarcísio, o governador Tarcísio, falou, não, eu vou fincar minha bandeira aqui. No dia da eleição, pela manhã, o Tarcísio vira para a imprensa, todos os microfones e câmeras à frente dele, e diz assim, não, o candidato Pablo Marçal, esse cara tinha que estar preso pelo que ele fez. E se o candidato Pablo Marçal virasse prefeito de São Paulo? O governador teria que trabalhar com ele em conjunto, teria que aprovar projetos juntos, tendo dito que esse cara merecia ter sido preso. Então, existiu ali um grau de coragem até do governador de São Paulo, e que foi muito importante esse apoio, a presença física ao lado do prefeito Ricardo Nunes foi muito importante para que alguns votos virassem também, somando, claro, isso à inconsequência do Pablo Marçal com a história do lado fraudulento e tal. Então, é um cara que sai forte dessa eleição. Ele fortalece Ricardo Nunes, se fortalece como uma liderança nacional de direita. Porque, convenhamos, 2026, o bolsonarismo não vai deixar de existir. Mas, com o Bolsonaro inelegível, outros agentes vão precisar emergir. E Tarcísio de Freitas é uma liderança natural. Não sei se ele vai tentar imediatamente entrar numa corrida presidencial. Talvez ele deseje mais 4 anos como governador do estado de São Paulo. E acho que ele partiria para uma reeleição muito tranquilo aqui no estado de São Paulo, mas ele fincou essa bandeira no momento em que eu não acho que a direita esteja dividida. 60% dos votos foram para a direita, gente, aqui em São Paulo. Somos percentuais do Nunes. O Nunes recebeu o apoio do Bolsonaro, então não venho com, do Bolsonaro. Então não venho com um papo de, o Nunes era centro-esquerda, porra. Não vem duvidar da minha inteligência. Então somos percentuais do Nunes com apoio do Tarcísio e do Bolsonaro, de direita, ambos. Somos votos do Marçal e o percentual pequeno lá da Marina Helena, 60% dos votos foram para a direita. Não acho que a direita esteja dividida. A direita está, nesse momento, sem um dono. Sabe? A principal liderança nacional ainda é Jair Bolsonaro, mas ele está inelegível. Pablo Marçal chegou e bagunçou esse jogo, e contando com o apoio de outras figuras nacionais de direita, como, por exemplo, o Nicolas Ferreira de Minas Gerais, um cara grande na política, no espectro da direita. Então, assim, existe uma divisão de lideranças, mas o eleitorado de direita ele continua muito forte. Aliás, se você olhar aqui o mapa, a disputa de legislativo, se você for olhar o controle da Câmara de Vereadores, a galera que entrou, nós temos 37 vereadores eleitos mais à direita do espectro e 18 mais à esquerda. Vereador mais votado aqui da cidade de São Paulo, o Lucas Pavanato, foi o vereador que colou, ele não era bolsonarista, nunca foi, mas aí, de repente, fez um cálculo, falou, opa, é mais interessante eu sair aqui do MBL, que tem uma posição independente, e colar do Bolsonaro, que eu vou me dar bem. Eu vou surfar a onda bolsonarista. Surfou 160 mil votos. Segunda deputada mais votada aqui de São Paulo, a mãe da Isabela Nardo, do Podemos, partido que fez parte da coligação do Ricardo Nunes. Aliás, uma campanha cara, R$1,5 milhão o partido destinou para a campanha da Ana Carolina, a segunda vereadora mais votada aqui de São Paulo. Se você for olhar aqui, terceiro e quarto colocados, deputados do PP, partido que integrou a base do Nunes. O quarto colocado, Sargento Nantes, defendendo pauta de segurança pública, com o Marçal ali meio que dando apoio, mas participando da chapa do Nunes, 112 mil votos, o quarto mais votado. Então, se você pegar aqui dos 6 mais votados, até o Rubinho Nunes, que também tem uma trajetória muito parecida com a do Pavanato, né, de sair do MBL, de colar no bolsonarismo, são caras que tiveram acima de 100 mil votos e dominaram a disputa no legislativo. Então, o voto da direita está aí. A esquerda tem um cálculo para fazer nessas eleições. A esquerda precisa atingir o eleitorado, o PT principalmente, precisa atingir o eleitorado de periferia. O Boulos conseguiu atingir. A extrema zona leste de São Paulo, os bairros mais na ponta da zona leste e na região noroeste da cidade, ali, Perus, Taipas, galera de periferia, foi em Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é uma figura que tenta penetrar nesse campo e tem alguma importância, alguma força, alguma relevância nesse campo, por mais que também seja um cara muito votado na região mais rica da cidade. Mas se você olhar a votação do PT especificamente, o PT como uma liderança raiz, o PT como uma liderança que capitania a esquerda e que chega nesse eleitorado mais de renda mais baixa, esse eleitorado mais periférico,
O PT vem tendo dificuldade de entrar nesse campo e perdendo terreno para a direita nesse campo. Se você olhar, por exemplo, Zona Leste e Zona Norte, tirando o extremo, se você olhar São Miguel, Moca, Tatuapé, se você olhar ali Casa Verde, Santana, ali na Zona Norte, esses bairros foram todos de Marçal, esses bairros não foram de Boulos, esses bairros não foram do PT, que se aliou a Guilherme Boulos. Aliás, até você pode olhar isso em termos nacionais, né? O PT não ganhou nenhuma prefeitura no primeiro turno. O PT tinha uma vitória certa em Teresina e essa vitória escapou das mãos. O PT não tem um candidato direto em São Paulo, mas tem o Boulos, que vai ter um segundo turno muito difícil. E tem a Maria do Rosário em Porto Alegre, que provavelmente não vai conseguir uma virada, porque ela ficou muito distante do primeiro colocado na eleição em Porto Alegre. Vai ter um segundo turno ainda mais difícil que o do Boulos. Então, a esquerda brasileira, enquanto a direita tem uma guerra de poder, quem vai ser o cara? Vai ser o Tarcísio? Vai ser o Pablo Marçal? Vai ser o Nicolas Ferreira? Vai ser o Zema? Vai ser quem? Quem vai ser o dono da direita? A esquerda tem que olhar e pensar o seguinte, temos o Lula. E aí? O que mais faremos? Como será o nosso amanhã? Quem vai ser? Vai ser o Guilherme Boulos? A eleição de São Paulo ela é muito importante para Guilherme Boulos. Muito importante para o futuro da esquerda. Nós teremos daqui a 2 anos uma eleição presidencial onde o presidente Lula terá 80 anos de idade. Uma eleição presidencial com toda a exigência exigência física, exigência de energia e, aliás, exigência para mais 4 anos. Para um mandato onde o Lula terminaria com 84 anos. Estamos vendo aí como Joe Biden está encontrando dificuldades para encerrar o seu mandato nos Estados Unidos. Como foi necessário fazer nos Estados Unidos uma intervenção emergencial, porque não havia mais condições. O melhor, talvez, para esse campo fosse ter uma figura forte o suficiente para receber o bastão do Lula daqui a 2 anos. Mas não é o que parece. Pelo contrário, a gente vai vendo nacionalmente algumas lideranças encolherem, a gente vai vendo os próprios partidos no entorno. O pessoal perdeu a prefeitura que tinha em Belém. Por exemplo, uma prefeitura que foi muito mal avaliada. Então a esquerda continua vendo o crescimento do discurso conservador, continua vendo o crescimento do avanço de pautas mais de direita, pautas que estão entrando cada vez mais na periferia e não está encontrando soluções para falar com esse público, continua perdendo o duelo das redes sociais, as redes sociais continuam sendo muito melhor exploradas pela direita, então a esquerda tem muito dever de casa para fazer. É tentar estancar a sangria agora, é conseguir o máximo de vitórias que puder e fazer muito dever de casa para daqui a 2 anos. Só não queria deixar de falar aqui da candidatura do Datena e do PSDB. Nem 2% dos votos. 4 vereadores em São Paulo tiveram mais votos que o Datena e o PSDB não teve um único vereador eleito. Eu tinha visto aqui que na eleição passada o PSDB tinha eleito 8 candidatos, se não me engano, para a Câmara. Enfim, dessa vez o PSDB não elegeu ninguém. Foram... Em 2020, 8 vagas, isso aí. Era maior, em 2020, na eleição passada para a Câmara, o PSDB tinha a maior bancada da Câmara, junto com o PT. Então o PSDB saiu de 8, houve lá aquela debandada, a gente sabe, né, os caras foram embora do partido, mas é um partido que liderou São Paulo, que governou São Paulo por décadas e que hoje não consegue eleger um mísero vereador na cidade de São Paulo. E tem um candidato a prefeito com uma votação risível, realmente. Eu não sei para que José Luiz Datena se candidatou a prefeito de São Paulo. Para fechar, queria só fazer um registro aqui, já que eu dei uma passada muito rápida num tema mais nacional, num cálculo nacional, que eu não parei para me debruçar de fato, mas vi o que eu achei mais importante ali, impressionante o PSD do Kassab, a quantidade de prefeituras que elegeu. O Centrão sai muito forte dessa eleição, né? O Centrão, gente, a gente fala muito de direita e esquerda, e aqui, independentemente para qual lado você vai, né? Tem muita gente aqui do canal que é de direita, mas tem muita galera de esquerda que vem aqui e que acompanha as análises que são feitas sempre com muito respeito, e é muito respeitada por mim, e me respeita, e eu fico muito feliz com isso. Mas assim, independentemente disso, das nossas posições, quem manda no Brasil é o Centrão, galera. Olha a quantidade de prefeitos que o PSD do Kassab. Qual é a ideologia do PSD do Kassab? O que é o PSD do Kassab? A não ser um amontoado de candidatos, enfim, né? Para dizer o mínimo, para ser elegante, para ser prudente aqui.
Centrão manda no Brasil, galera. Centrão é... Aliás, se você olhar a própria composição de forças aqui da Câmara de Vereadores de São Paulo, pô, o segundo partido com mais vereadores é a União Brasil. A União elegeu 7. O que é a União Brasil, galera? Né? Enfim, então é isso. O Centrão manda no Brasil. O MDB elegeu 7. O partido do Ricardo Nunes. Centrão puro, Centrão raiz. Então o Centrão continua sendo a nossa grande força aqui. Não tem jeito, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Só um registro aqui. Falando na eleição da Câmara de Vereadores, o MBL elegeu a Amanda Vettorazzo aqui em São Paulo e por pouco não elegeu o Renato Batista também. O MBL, já falando em direita, e eu sei que existe um público de direita muito grande aqui no canal. O Movimento Brasil Livre elegeu 14 vereadores ao redor do Brasil. Ainda sem ter o seu partido montado, está em processo de coleta de assinaturas e finalização da montagem do partido, e adotando a postura mais difícil, o discurso mais difícil, sem colar na grande liderança de direita, que é o Jair Bolsonaro, sem surfar qualquer tipo de onda, tendo para si um público próprio vindo de um discurso próprio e independente. É louvável. E com a estrutura de redes sociais, enquanto parte da direita ou apenas cola na figura mais forte, achando que esse é o caminho mais fácil, né? Enquanto parte da direita apenas prefere falar o discurso que grande parte do eleitorado quer ouvir, o Movimento Brasil Livre mostrou independência, coragem, perdeu com isso, perdeu apoiadores, perdeu seguidores, perdeu doadores, quase que resetou a sua linguagem e começou tudo de novo. Começou remando subindo todas as escadinhas de novo, uma por vez. E é um crescimento expressivo de um grupo que só tinha relevância, assim, em termos de candidatos eleitos, em termos de presença em casas legislativas, no estado de São Paulo. O MBL conseguiu eleger vereador em Natal, conseguiu eleger vereador com 12 mil votos em Salvador, um reduto petista. Então é um trabalho para a gente olhar para o futuro, para o médio e longo prazo. Enquanto muita gente está encurtando a distância, querendo para ontem, o MBL está indo lá no passinho de formiguinha dele. Uma eleição por vez, 14, podendo ser 16, né, dependendo aí com os suplentes e de algumas mudanças, eventuais secretariados, pode até subir o número de vereadores que o movimento elegeu nessa eleição. Um trabalho de formiguinha que é bom as pessoas observarem, ficarem atentas, porque, e ainda mais com o partido em vias de ser constituído, tem algo acontecendo dentro do campo da direita. Quando eu falo que o campo da direita tem uma briga ali, existe o MBL, que não pode ser ignorado dentro desse campo, e que tem figuras de alcance nacional e que vai devagarzinho. O MBL não vai buscando o caminho mais rápido. Ele quer o mais difícil mesmo, ele joga no nível hard, mas ele vai avançando, ele vai ganhando terreno, e essa eleição de 2024, sem dúvida, é uma grande vitória também para o Movimento Brasil Livre. Elegeu outros aqui no estado de São Paulo também, algumas candidaturas não tiveram êxito, outras sim, e vai aí, passo de formiguinha subindo. Acho que vale também fazer esse registro, né? Mesmo sem partido, sem uma estrutura consolidada partidária, há uma estrutura do movimento, né, que se consolidou hoje, né, que possibilitou aos seus candidatos terem aí um farto material de divulgação online, com vídeos, com projetos que foram desenvolvidos nos últimos anos. Realmente é um movimento para a gente ficar de olho. Enfim, tá feito o vídeo, tá entregue a análise, uma boa semana para todo mundo. Você acha que vai ter muita baixaria no segundo turno ou vai ser tranquilo? Eu acho que não vai ter nada de tranquilo. Ontem, no discurso da vitória, o Ricardo Nunes o Boulos é radical, teve que combater o radicalismo. Aí vem o Boulos, não, porque olha só, esse prefeito aí ligado ao PCC, a história do boletim de ocorrência da mulher. Galera, não se iludam. Vai ter lavagem de roupa suja. Não vai ser talvez no nível Pablo Marçal, mas vai ser no nível que eles são capazes de entregar. Não se iludam. O primeiro debate daqui a uma semana na Band, e não vai ser nada bonito, não. Até porque campanha eleitoral realmente não é um negócio bonito. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana para todo mundo. Amanhã falaremos de futebol no canal. Juízo e tchau.